Oi, eu sou Camila, aluna do primeiro termo de Direito no período noturno, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o primeiro filósofo da lista, que é Thomas Hobbes. Primeiramente, vou fazer um breve resumo sobre sua vida. Ele nasceu no dia 5 de abril de 1588 em Ashport. Ele foi basicamente criado pelo seu tio, já que seu pai, que era um pastor da igreja anglicana, fugiu logo quando ele era criança e abandonou. Sobre educação, ele cita que ele estudou numa escola anglicana, numa escola particular em Oxford com apenas 15 anos. Lá ele conseguiu ter acesso e mais contato com a filosofia, com a parte aristotélica. Também eu vou citar o contato que ele teve com a parte monárquica, com essa parte do corpo social. Principalmente quando ele foi o preceptor dos filhos da família Cavendish, que era uma família de nobres. Não sei se eu falei a pronúncia certa, mas Cavendish, não sei. Agora eu vou falar um pouco sobre as ideias de Hobbes. Vou dividir em tópicos. O primeiro tópico é o estado de natureza. O estado de natureza, ele basicamente defende que o homem, ele é mau por natureza. Ou seja, ele fala que o homem, ele é uma ameaça ao homem. Tem aquela frase famosa que cabe exatamente nesse contexto. O homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o inimigo do homem, já que a gente usa força, usa violência, usa todos os nossos meios para conseguir atingir nossos interesses, sem se importar com terceiros. Ele também fala que os homens, eles são iguais em relação à capacidade e as condições, e a capacidade de a gente se impor. E também ele fala que são livres, já que não tem um órgão maior que controla, que exerce controle. Então a gente pode agir de acordo do nosso benefício próprio. Então, nisso, de cada pessoa agindo de acordo com seus interesses, usando violência, usando força, a sociedade vira um caos. Não tem uma sociedade, porque não tem um convívio harmônico. Então vai ter uma guerra de todos contra todos, um vai ser ameaça pro outro e vai ser um caos. Então, nisso, a gente vai ter o segundo tópico, que é o controle social. O controle social, basicamente, bem resumidamente, ele fala que seria quando a gente cede, abdica parte da nossa liberdade pra gente ter em troca segurança, pra gente ter em troca uma sociedade harmônica, uma sociedade ordenada, organizada. Então, basicamente, a gente dá parte da nossa liberdade pra gente receber segurança, pra gente receber ordem, pra gente conseguir viver harmonicamente em sociedade. Então, nisso também vem nosso terceiro ponto, que é o estado absolutista. Como eu falei, Hobbes ele tem contato com essa parte da sociedade, né? E ele defende. Tanto até que ele defende o absolutismo, porque ele fala que o absolutismo, o poder soberano, ele é uma questão de controle. Ele é aquilo que vai evitar que a gente vive numa guerra de todos contra todos. Ele vai trazer a paz. Então, ele defende o absolutismo, que é uma maneira de controlar a sociedade e da gente conseguir viver em paz, viver harmonicamente, trazer segurança, trazer ordem, trazer organização. Então, ele basicamente defende o absolutismo. O último ponto que eu vou citar nas ideias de Hobbes é sobre o direito natural. Para ele, o direito natural é eu falo homens, conseguir usar todos os meios e manter esses meios para a gente preservar a nossa vida, para a gente proteger a nossa vida. Ou seja, a gente utilizar e proteger, e manter, e preservar os meios, os modos para a gente consiga preservar a nossa vida, para a gente consiga proteger. E basicamente é isso, bem resumidamente também. Por último, eu gostaria de citar o livro Leviatã. Leviatã, claro que tem toda uma história por trás, só que, basicamente, na parte teórica, na parte da ideia, ele traz muito dos tópicos que eu falei. Principalmente um dos tópicos foi embasado naquele livro. Ele traz o controle social, o absolutismo, ele defende o absolutismo, ele explica, ele traz uma que é a sua ideia. Basicamente é isso. Então, acho que foi um resumo. E é só, então eu passo a palavra para Carol. Oi, meu nome é Carol e hoje eu vou falar sobre John Locke e Rousseau. John Locke nasceu em 29 de agosto de 1632 em Somerset.
Locke foi o único e grande filósofo a se tornar ministro do Estado, embora sua filosofia fosse revolucionária. Grande parte do seu pensamento seria considerado por nós atualmente como produto do senso comum. Sua filosofia lançaria os alicerces do empirismo e a sua crença de que as nossas experiências do mundo eram baseadas na experiência. E explicava que antes de percebermos qualquer coisa, a nossa mente era como uma folha de papel em branco. Sua filosofia funcionava para o indivíduo e também para a sociedade como um todo. Locke defendia a liberdade intelectual e a tolerância e criticou a teoria do direito divino dos reis formulado por Thomas Hobbes. Para Locke, a soberania não reside no Estado, e sim na população. Locke afirmava que, para assegurar um Estado de Direito, os representantes do povo deveriam promulgar as leis e o rei ou o governo deveria executá-las. Assim, Locke apresentou a teoria de divisão dos poderes, que apresentava o equilíbrio entre o rei e o parlamento, ocorrendo o surgimento do Estado através de acordos ou contratos sociais. As principais obras de John Locke foi dois tratados sobre o governo, de 1689, Ensino acerca do entendimento humano, de 1689 também, e o pensamento sobre a educação. E agora vamos falar sobre Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em 1712. Cujo o pensamento é gestado como fruto da efervescência de seu tempo. Rousseau, que é um teórico iluminista, traz uma dinâmica de um conceito de vontade geral. Para entendermos a vontade geral de uma forma simplificada, seria basicamente quando se cria uma lei, ela deve atender os interesses de todos. E uma das hipóteses desenvolvidas nesses seus trabalhos filosóficos seria a elaboração de um contrato social. E o que seria exatamente esse contrato social? Calma que eu vou explicar. O contrato social nada mais é do que um pacto, ou seja, é uma deliberação conjunta no sentido da formação da sociedade civil e do Estado. E trata-se de um acordo que constrói o sentido de justiça que lhe é próprio. Ou seja, a justiça ela está no pacto, na deliberação conjunta e na utilidade que surge do pacto. O contrato aparece como forma de proteção e como forma de garantia de liberdade. Encerrando essa parte, agora vamos falar sobre direitos naturais e direitos civis. Os direitos civis surgem após o advento do contrato social. Os direitos naturais, por sua vez, são os direitos anteriores aos direitos civis, preexistindo de qualquer convenção social. O direito natural é um conjunto de leis que emana da natureza humana e que são universais e imutáveis. Rousseau acreditava que o homem nascia livre e bom por natureza e que a sociedade que o corrompia. Sendo assim, o direito natural deve ser preservado a todo custo, pois o seu principal fundamento é a liberdade. Ou seja, o homem deve preservar a sua liberdade de qualquer tirania ou opressão.